De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter e para trazer informações sobre uma notícia que surgiu nos últimos dias aí de uma troca que o Inter está propondo ao Santos. Thiago Maia vai para Vila Belmiro, Zé Rafael vem para o estádio Beira-Rio. E também sobre o novo zagueiro especulado no Inter, né? O jogador que, segundo o Thiago Stormovski, repórter da Baldasso TV, tem negociações com o Internacional, que é Eliton, jogador que atuava no futebol turco, encerrou seu contrato com o Göztepe da Turquia, está livre no mercado. Tem uma atualização importante sobre esses dois temas para vocês aqui. Então, eu peço só que você se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Isso tudo é muito importante para o crescimento aqui do canal Repórter Bruno Flores. Vamos começar falando sobre o Eliton, zagueiro de 30 anos, 1,96 m de altura, jogador que está livre no mercado. Ele saiu da equipe do Göztepe da Turquia nesse 30 de junho, né, que foi o último dia oficial do contrato, mas ele já tinha se despedido, inclusive, da equipe da Turquia. O Eliton é um zagueiro que não é muito conhecido assim do grande público do Brasil. Ele é formado no Santo André, passa também pelo Figueirense no início da carreira, aí logo depois ele sai do Brasil, vai jogar em Portugal, no Covilhã, roda ali, ainda passa pelo futebol da Bulgária, no CSKA, não o de Moscou da Rússia, o CSKA da Bulgária, e depois chega então no futebol da Turquia. Com 30 anos, ele é um zagueiro muito físico, assim, um cara mais à moda antiga, né? Não é muito construtor. Lá no futebol turco, lá no Göztepe, ele vinha jogando num time com 3 zagueiros. A informação do Thiago Stormovski, da Baldasso TV, é de que o Inter está negociando com esse jogador. Uma negociação em estágio inicial ainda. Eu conversei com uma fonte do Inter que me garantiu que isso não está acontecendo, que o Internacional não negocia com esse atleta. Não estou aqui para dizer que a informação do Thiago Stormovski não é real ou alguma coisa assim. Eu, inclusive, procurei os empresários do Eliton, mas não tive nenhum retorno para dar para vocês aqui. Como o Internacional me respondeu, e essa é uma fonte que, normalmente, quando tem alguma coisa acontecendo, ele é o tipo de pessoa que, quando tu manda uma mensagem, faz uma ligação ali, ela se tem a negociação, ela não dá muito detalhe, mas ela também não tira do caminho. Agora, quando não tem, essa pessoa faz questão de responder para dizer, olha, não tem negociação, olha, tem, mas acabou, tinha alguma coisa ali, mas já não tem mais chance. E esse é o posicionamento atual que eu posso dizer para vocês aqui em relação a isso, do que eu ouvi. A informação do Thiago eu respeito, conheço, é um baita cara. O que eu ouvi do Internacional sobre esse negócio, sobre essa possibilidade, é isso. Eu conversei com uma outra pessoa também a respeito disso, não com a mesma importância dessa primeira fonte, mas foi uma pessoa que me disse, olha, provavelmente é muito mais do empresário que quer recolocar ele. Esse empresário já falou do nome do Internacional em outros jogadores que a gente também não tinha interesse. Então, pelo menos 2 pessoas no Inter me descartam. Eu trouxe aqui a palavra daquela que é mais importante, porque justamente é uma fonte que eu confio para esse tipo de informação. Beleza? Preciso atualizar com vocês aqui também uma informação que surgiu nos últimos dias, de que o Inter tem interesse no Zé Rafael e de que o Inter poderia fazer uma troca com o Santos pelo Thiago Maia. Vamos lá, o Thiago Maia já interessa ao Santos, ou já interessou ao Santos várias vezes. Em várias oportunidades aconteceu conversa, aconteceu alguma coisa. Vou lembrar sempre vocês aqui da informação do início do ano, de que o Thiago Maia recusou propostas do México naquele momento, porque achou que poderia pintar alguma coisa do Santos, e o Santos tinha dado indícios que só negociaria se ele saísse de graça do Inter, o que não era a realidade naquele momento, especialmente porque o Inter recém estava vendendo o Vitão e estava quitando, né, a negociação pelo Thiago Maia, então tinha ainda um poder de barganha. O Inter já fez uma proposta de renovação para o Thiago Maia e ainda não houve uma resposta. O que o Inter está entendendo como a posição de que o Thiago Maia não quer renovar o contrato. Ele já pode assinar pré-contrato, mas para sair do Inter, nesse momento, ou o Inter libera o jogador, dependendo da negociação, ou o Inter libera mediante uma compensação. Isso aí teria que ser discutido. Sobre o interesse do Inter no Zé Rafael, para a gente aí poder avançar sobre o restante da informação.
o Inter até tem dados sobre o Zé Rafael, mas o que eu ouvi do Internacional sobre essa negociação, sobre o Zé Rafael, é que o Inter não chegou a abrir uma conversa com o Zé Rafael. O Zé Rafael está treinando separado no Santos. O Zé Rafael perdeu muito espaço, especialmente nesse ano. Ele teve alguns problemas físicos, é verdade, problemas musculares, mas ele perdeu espaço especialmente com o Cuca. Ele tem 4 jogos, se eu não estou enganado, com o Cuca. Vou até conferir aqui, nessa temporada ele só tem 12 jogos em 2026, sendo só 4 como titular e tem 1 gol marcado. Então é um momento de baixa total do Zé Rafael no Santos, e há quem diga, inclusive, que ele deve rescindir o contrato. O vínculo dele vai até o fim de 27. Então ele tem mais 1 ano e meio de contrato lá no Santos e pode rescindir para jogar em outro clube. Mas esse clube não deve ser o Internacional. A mesma fonte que me descartou o nome do Eliton me disse que não tem um negócio com o Santos pelo Zé Rafael, e mais, que o Caleb é o nome que o Inter busca para a posição que o Zé Rafael poderia ocupar num hipotético time do Pesolano com o Zé Rafael, né? Então o Caleb é o cara que o Inter está buscando para essa função, que é sim uma carência. O Zé Rafael até cumpriria alguns requisitos se a gente for pensar no que o Inter procura no mercado, mas tem outros que ele não preenche. Por exemplo, ele tem 33 anos de idade. Para essa posição, o Inter entende que pode ter jogadores mais jovens, porque a análise é de que o elenco já tem algumas peças com idade mais avançada. Por exemplo, o Thiago Maia, que está na casa dos 29 para 30 anos, ele é mais jovem que o Zé Rafael. E o Bruno Henrique é um cara de idade mais avançada. Então, dentro da lógica de composição do elenco, isso é o que o Inter me diz, não faria sentido fazer uma investida pelo Zé Rafael. Hoje, eu trabalho com um descarte dessa informação, dessa possibilidade do Inter trazer o Zé Rafael. A não ser que algo muito diferente aconteça aí, que algo mude drasticamente. O Inter não deve fazer um negócio com o Santos para trazer o Zé Rafael. Não tenho uma informação de que haja uma negociação hoje para o Thiago Maia ir para o Santos. Sei que já existiu em outros momentos e que o Thiago Maia, inclusive no início do ano, confidenciou algumas pessoas que poderia ali pintar alguma coisa do Santos, mas isso não aconteceu. Não chegou uma proposta do Santos no início do ano, porque o Santos já tinha deixado claro a algumas pessoas do mercado que tentaria avançar pelo Thiago Maia se tivesse algum sinal de que o Inter poderia fazer a liberação do jogador sem cobrar nada, o que não aconteceu. O Inter propõe uma renovação de contrato ao Thiago Maia porque acredita que pode estender o vínculo e fazer uma negociação mais interessante com ele, mesmo que seja em outro clube, né? O Inter acredita que ele poderia ser uma moeda de troca se tivesse um contrato maior para ser um negócio mais vantajoso para o Inter. Por isso que o Inter pensa numa renovação de contrato. Mas muita gente no Beira-Rio já entende que o ciclo do Thiago Maia está na reta final. E 2 segundinhos aqui, né? Me parece muito claro que o Thiago Maia não respondendo à renovação de contrato também dá a entender para o Inter que isso está se encaminhando mesmo para um fim de contrato, mas lá no final do ano, e aí ele sai livre no mercado e tá com o passe na mão, e aí negocia como quiser, negocia com luvas e tudo mais. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo que é muito importante, fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Informação apurada, informação checada, não trabalho aqui com chute, não invento informação, né? Não dou opinião polêmica só para ter o teu like. Eu faço ligar para as fontes, mandar mensagem, conversar com o jogador, com o empresário, com o dirigente, com o treinador, para trazer a informação para você aqui e te deixar a par de tudo isso. Valeu?